Hoje vamos juntos atravessar um território que muitos evitam, mas que é, na verdade, um santuário: a solidão. Num mundo que valoriza o barulho, a pressa e a constante companhia, existe uma força esquecida naquele que sabe estar só, e não apenas suportar, mas habitar esse silêncio com dignidade e profundidade. Marco Aurélio escreveu: aquele que vive bem em sua própria companhia é mais completo do que quem se cerca de multidões do nascer ao pôr do sol. Ele ainda acrescentou: tudo o que você precisa para ser feliz já habita dentro de você. E se fosse verdade? E se estivéssemos enxergando a solidão de maneira equivocada? E se ela não fosse um castigo, mas um portal? Hoje, ser sozinho é, muitas vezes, interpretado como fracasso, como ausência de afeto, como sinal de isolamento doentio. Mas a verdade é outra. A solidão pode ser solo fértil. Um espaço onde a alma finalmente escuta sua própria voz, sem interferências, sem filtros. Não estou dizendo que devemos virar eremitas. Somos seres sociais, sim. Precisamos de vínculos, de afetos, de trocas. Mas dependência é outra coisa. Quando você precisa do outro para se sentir inteiro, algo está desalinhado. O estoicismo nos convida a cultivar uma autonomia interior que fortalece nossos laços, em vez de enfraquecê-los. Porque quem conhece a si mesmo, cuida melhor do outro. Quem se basta não sufoca, quem se entende não exige. Quem se ouve, escuta com mais profundidade. Se você tem fugido de si mesmo, buscando distração atrás de distração, talvez esteja na hora de mudar o foco. Sim, eu sei que há dias em que o vazio parece insuportável, mas talvez o que te assusta na solidão não seja a ausência dos outros, mas o encontro com partes de você que ainda não compreendeu. Essa é a proposta de hoje. Não encare a solidão como um buraco. Enxergue-a como um espelho sincero, que não mente, não mascara, não distorce. Você já ouviu: antes só do que mal acompanhado. Mas já pensou que às vezes o pior tipo de má companhia é você mesmo, quando está desconectado de si, negligente com a própria alma? Sêneca escreveu: onde quer que você vá, ali estará você. Garanta que essa presença seja uma fonte de paz, não de conflito. Você vai conviver consigo mesmo por toda a vida. Que essa relação seja profunda, lúcida e generosa. A solidão, para os antigos, não era punição, era preparação. Era o lugar onde se lapidava o espírito, onde o guerreiro interior se fortalecia em silêncio. E talvez o mais interessante de tudo isso seja perceber que você pode estar rodeado de gente e se sentir sozinho, ou pode estar completamente só e sentir uma plenitude quase divina. Porque no fim, não é a quantidade de vozes ao redor que determina sua paz, mas o tom da conversa que você tem consigo mesmo. Vamos a 3 conselhos estoicos sobre a arte de estar só. Mas antes, deixo uma pergunta para você refletir e responder ao final com coragem e sinceridade. Quando tudo silencia, você sente presença ou ausência? Quando a luz apaga, você se encontra ou se perde? Quando ninguém te vê, você ainda é feliz? Pense nisso. Primeiro conselho: a solidão precisa ser uma escolha consciente. Marco Aurélio dizia: retira-te para dentro de ti mesmo. Lá está a fonte da verdade. Vivemos cercados de ruído. A agenda lotada virou símbolo de sucesso. Mas correr demais é muitas vezes fugir de algo, fugir de si. A verdadeira produtividade, a que transforma e realiza, nasce quando silenciamos o excesso e concentramos a atenção. Estar só, de maneira intencional, não é rejeitar o mundo. É abraçar o essencial. É um ato de amor próprio. É dizer: vou parar, vou me ouvir, vou me encontrar. Pense nos momentos em que você precisa criar, refletir, tomar decisões importantes. A presença dos outros nessas horas atrapalha mais do que ajuda.
porque há caminhos que só você pode trilhar e portas que só se abrem pelo lado de dentro. Encontre todos os dias um tempo de recolhimento. Pode ser pequeno, mas que seja verdadeiro. Desligue tudo, desligue todos. Permita-se respirar, sem interferências. A solidão é o intervalo entre o barulho do mundo e a música da sua alma. É nela que você recalibra. Segundo conselho, use a solidão como ferramenta de autoconhecimento. É curioso como os outros, às vezes, enxergam mais em nós do que nós mesmos. Mas também é perigoso viver só daquilo que os outros veem. A introspecção é o espelho mais honesto. É no silêncio que você ouve seu verdadeiro sim e seu autêntico não. É na solitude que você descobre talentos escondidos, mágoas antigas, sonhos adormecidos. E essa jornada não é confortável, mas é necessária. Sem ela, você vive por inércia. Com ela, você vive por direção. Só quem se conhece sabe o que aceitar e o que recusar. Só quem se entende sabe o que realmente deseja e o que apenas copia dos outros. Por isso, trilhe esse caminho, com coragem, com humildade e com a certeza de que quanto mais fundo você for dentro de si, mais alto poderá ir na vida. O autoconhecimento não é apenas uma virtude entre outras. Ele é o alicerce sobre o qual todas as demais se erguem. E não há terreno mais fértil para cultivá-lo do que o silêncio da solidão. Quando o mundo silencia ao nosso redor, quando as vozes externas se calam, é aí que finalmente começamos a ouvir a nós mesmos. Os estoicos sabiam disso. Eles sabiam que, sem uma investigação sincera da própria alma, o homem se torna escravo dos ventos. Ora vai com o desejo, ora com o medo, sempre refém do que é externo. É preciso parar, observar e encarar o espelho interior com coragem, porque é nele que moram as perguntas que evitamos e as respostas que precisamos. Sim, essa busca dói, porque olhar para dentro exige coragem para confrontar aquilo que passamos. A vida tentando esconder nossas inseguranças, nossas sombras, nossas feridas abertas. Mas é nesse enfrentamento que nasce a verdadeira liberdade. Não a liberdade ilusória de fazer o que se quer, mas a liberdade profunda de ser quem se é, com inteireza e presença. Por isso, a solidão não é um castigo, é um convite. Um espaço sagrado onde o barulho do mundo cessa e onde a alma começa a falar. Platão, embora não estoico, disse com sabedoria: a maior das vitórias é a conquista de si mesmo. Os estoicos concordariam, porque é dentro e não fora que se vence a batalha essencial. E aqui chegamos ao terceiro ensinamento: enxergar a solidão como uma fortaleza. Não como um muro de isolamento, mas como um santuário interior, onde a paz não depende das circunstâncias, depende de você. Essa fortaleza não é construída da noite para o dia. Ela é forjada lentamente, a cada momento em que você escolhe enfrentar o desconforto, ao invés de fugir dele. A cada vez que você permanece consigo mesmo sem distrações, sem máscaras. A cada silêncio que você aceita, sem tentar preenchê-lo com barulho. Dentro dessa fortaleza, o caos do mundo perde a força. Porque lá dentro, você é senhor de si. Lá dentro, você descobre que nenhuma tempestade externa pode abalar quem está em paz com seu próprio ser. Marco Aurélio dizia: tudo o que você precisa para a sua felicidade está dentro de você. E ele estava certo. A fortaleza interior é esse lugar onde a alma descansa mesmo em meio à guerra, onde o coração permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Mas é preciso lembrar, essa fortaleza não é feita de pedra, ela é feita de presença, de verdade, de virtude, e como todo templo sagrado, ela exige cultivo constante. Você é, ao mesmo tempo, o arquiteto e o habitante desse espaço, o mármore e o escultor, como já disse alguém. E sim,
Às vezes o cinzel machuca. Mas é isso que forma a beleza. E mesmo nos dias difíceis, quando tudo parecer em ruínas, lembre-se do que Marco Aurélio escreveu com gratidão. Agradeça aos deuses por ter tempo para melhorar suas ações, mesmo que ainda não esteja satisfeito com elas. Não se trata de perfeição, mas de progresso. De seguir em frente com humildade e intenção. A solidão, quando compreendida e equilibrada, não é um vazio a ser evitado, mas um território fértil onde você se encontra, onde você cresce, onde você aprende a confiar em si mesmo. Portanto, não fuja desses momentos silenciosos. Neles, você pode descobrir que tudo o que buscava do lado de fora sempre esteve aí dentro. Afinal, você já é o suficiente. E agora eu te pergunto, quando tudo se cala, quando ninguém mais está olhando, você é feliz em sua própria companhia? Responda com honestidade nos comentários. Eu vou ler. Se essa reflexão te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. É assim que continuamos trazendo ensinamentos estoicos, aplicáveis à vida real, ao dia a dia, à alma. E se quiser mergulhar ainda mais fundo, deixo aqui 2 vídeos que carregam a mesma força e sabedoria ancestral. Até a próxima. Lembre-se, o estoicismo não é teoria, é prática. Coragem para viver com virtude, mesmo quando ninguém está vendo.